Salve turma, vídeo 2 desse tópico de compilação de programas e projetos em linguagem C. Se você está gostando, já deixa seu like, se inscreva no canal, vamos continuar aqui o nosso tópico. Vou criar aqui então, pessoal, uma pasta chamada vídeo2, 02, e aqui dentro, o que eu quero mostrar para nós agora, vamos continuar então aprofundando nesse tópico de compilação. Eu vou copiar para nós aqui, pessoal, o último exemplo que nós fizemos no vídeo 1, que é o exemplo 05, 04, e eu vou copiar para essa pasta, eu vou chamar ele de exemplo 05, então é isso que nós temos aqui. Deixa eu entrar aqui no exemplo 05, vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos, deixa eu apagar aqui o arquivo de compilação chamado, arquivo compilado, que é o float_vector.o. Muito bem, nós temos então essa atual organização, onde nós temos uma pasta para colocar todos os cabeçalhos dos nossos tipos abstratos de dados, e nós temos aqui também uma pasta obj, onde nós colocaremos todos os nossos programas compilados, tá? Os nossos arquivos, nossos tipos de abstratos de dados compilados. Vamos melhorar essa organização aqui, ó. Vamos criar agora o seguinte: se a gente tem uma pasta, um diretório, um subdiretório para guardar os arquivos de cabeçalho do nosso tipo de abstrato de dados, que tal a gente criar uma pasta chamada src de source, fonte, né? Nossos arquivos fonte, justamente para guardar o quê? Os nossos arquivos fontes, os arquivos de implementação dos seus tipos abstratos de dados. Então jogamos aqui, ó. Então, dessa maneira, ó, deixa eu usar o tree que fica mais bonito. Dessa maneira, nós estamos organizando o nosso projeto dessa seguinte maneira. Então, imagina que o exemplo 05 aqui fosse a pasta do seu projeto, em linguagem C, e você está o organizando agora da seguinte maneira. O include terá todos os arquivos de cabeçalho dos seus tipos abstratos de dados, a pasta source, todos os arquivos fontes, os arquivos de implementação dos seus tipos abstratos de dados, e os objetos, os arquivos compilados desses tipos. Então, basicamente é isso. Agora, pessoal, para eu fazer a compilação, basta eu fazer o seguinte, ó. No outro vídeo, a gente tinha visto que eu tenho que fazer a compilação passando "-c", né? E quando eu passo "-c", olha, GCC, compila para mim esse arquivo fonte, que eu vou mostrar agora, e ele não é um executável, ou seja, ele não tem uma main lá dentro. Só que agora o nosso arquivo, ele não está mais no diretório root, né? Não está mais na raiz. Ele está onde? Ele está no source na pasta source barra, né? Na pasta source. E então o que eu estou falando? Olha, GCC, compila para mim esse arquivo float_vector.c que está dentro da pasta source. Considera para mim, na hora de buscar as dependências, os arquivos de cabeçalho, também considera durante a busca a pasta include, porque tem arquivos de include lá importantes que o meu arquivo .c usa. Então, na hora da sua busca, olhe também os arquivos .h dentro dessa pasta include. Essa pasta include está aqui dentro, eu posso deixar barra ou não. Poderia até colocar ponto barra, né? Para você que não tem muita familiaridade com Linux, né? Com Unix, na verdade, no terminal, o ponto significa o diretório atual. Então, se eu coloco ponto barra, é o diretório atual barra a pasta include que está dentro dele. Então, tanto faz você colocar ponto barra quanto sem nada também que vai funcionar. Eu vou colocar ponto barra aqui só para vocês verem que essa palavra include não é uma palavra solta, significa um diretório, um subdiretório, na verdade, que está dentro desse diretório exemplo 05. É isso aí, e gere para nós, então, na pasta obj, então eu vou colocar assim, ó, barra obj, que eu vou colocar um ponto barra também, para indicar que é o diretório atual, gere para mim também o arquivo float_vector.o, essa é a nossa convenção. Fazendo isso, está funcionando. Então, se eu mostrar aqui, ó, tá aqui os nossos códigos. Então, recapitulando a compilação, olha o GCC, compile para mim esse arquivo, ó, source float_vector.c. Esse é um arquivo de fonte que não tem uma main dentro, ou seja, não é um arquivo executável, por isso que você tem que passar a flag "-c". Considere para mim, na busca pelos includes, a pasta include também, porque dentro do include tem o float_vector.h, que esse arquivo aqui .c usa. Então, se você não informar para o seu compilador, vai dar problema. E gere para mim o arquivo compilado final aqui nessa pasta obj com esse nome aqui. É assim que funciona. Então, para esse curso, pessoal, daqui em diante, nós utilizaremos essa estrutura aqui de códigos, ou seja, nós estamos separando cada arquivo em um diretório. Então, cada tipo de arquivo nosso que tem uma dada finalidade, a gente está colocando num diretório específico. Então, os arquivos de include, que são as nossas especificações, ficarão numa pasta include, e os nossos arquivos fonte numa pasta source, né, uma pasta específica, e os arquivos compilados, né, dos nossos tipos abstratos de dados, uma outra pasta chamada obj, que são os arquivos objeto, os .o. Mas você verá, frequentemente você verá projetos em C ou até em C++ na internet, que na verdade o que eles fazem é o seguinte, ó, eu vou fazer uma cópia aqui do nosso arquivo de include, e eu vou jogar na mesma pasta do source, ó, do arquivo fonte. Vamos mostrar aqui, ó, o tree novamente. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma cópia desse arquivo aqui, desse nosso cabeçalho, aqui na pasta include, da pasta include, para colocar junto aqui no source.
Então você vai ver muitos projetos que eles não separam arquivo .h e .c. Eles colocam tudo no mesmo arquivo para ficar autocontido. O par especificação e implementação ficarem juntos. Dessa maneira, a nossa compilação ela é simplificada, porque como o arquivo .h está no mesmo diretório do arquivo .c que eu quero compilar, eu não preciso informar um novo diretório para o compilador buscar. Basta que eu faça isso, o GCC ele vai procurar nos diretórios padrão da instalação do C, né, onde vai estar o stdio, stdlib, .h e assim por diante, e ele vai procurar por arquivos .h que eu quiser usar no próprio diretório deste arquivo que eu estou compilando. Ou seja, no diretório .source aqui, ele também procurará por arquivos .h lá dentro. Então, se eu fizer dessa maneira, eu também consigo fazer a compilação, tá bom? Então, isso aqui funciona. Então, você vai ver alguns projetos em linguagem C e C++ que utilizam essa abordagem aqui. É uma abordagem também bem interessante, bem razoável, mas nós utilizaremos aqui no projeto, nesse curso, separado. Então, a gente terá uma pasta para include e uma pasta para source e uma pasta para OBJ, né, para os arquivos. De modo que, quando a gente gerar, por exemplo, uma biblioteca de códigos compilado, que nós veremos no final dessa série de vídeos de compilação, nós podemos passar a nossa biblioteca para qualquer pessoa sem ter que passar os arquivos fonte. Nós só passaremos os arquivos compilados e as nossas especificações, que funcionará. Nós veremos isso mais para frente, no final dessa série de videoaulas sobre compilação. Muito bem, deixa eu tomar uma água e já volto. Muito bem, vamos avançando aqui. Antes de fechar esse vídeo, vamos ver agora o seguinte. Eu vou criar um novo diretório, que vai ser o 6, exemplo 06, R maiúsculo aqui, exemplo 06, que vai ser uma cópia do exemplo 05. Então, eu tenho isso aqui, exemplo 06. Deixa eu apagar aqui o que tem na pasta OBJ. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia daqueles arquivos lá que eu mostrei no vídeo 1, do outro tipo de abstrato de dados, que é o MyTime. Então, eu vou fazer assim, ó, MyTime. Vou copiar tudo que tem lá, vou jogar aqui. E vou copiar também o nosso arquivo app.c, que é o nosso programa, aqui também. Muito bem, nós temos isso agora. Ó, deixa eu mostrar com o tree, que é mais fácil. Então, nós temos no diretório atual esses arquivos de especificação e do source, né, do nosso novo tipo abstrato de dados. O que eu vou fazer? Eu vou jogar o .h na pasta de include e o .c na pasta de source. Então, mytime.h vai para a pasta de include. Vou mover mv, né, mover o mytime.c para a pasta de source. Nós temos esse cenário aqui agora, tá bom? E agora a gente pode compilar, né? Vamos compilar então os códigos como a gente tinha feito antes, né? Vou compilar aqui o nosso float vector, né? Passando o diretório de include para a busca também dos cabeçalhos. E agora vamos usar o mesmo código base para compilar o quê? Nosso novo arquivo, o nosso novo tipo abstrato de dados, que é o mytime. Ele também vai procurar aqui na pasta de include. E eu vou gerar aqui para nós um arquivo chamado mytime.o. Muito bem, fizemos isso. Então, nada novo, ó, do que até agora que a gente fez, não tem nada novo. Ó, compilou bonitinho, ó, sem problema aqui, tá tudo onde deveria estar. Agora, pessoal, nós temos esse programa que é o app.c. Até vou mostrar para nós aqui o app.c. Então, o app.c é um programa simples que usa funções, estruturas e funções que estão aqui definidas nesse arquivo de cabeçalho que é o floatvector.h. É isso que a gente tem. Muito bem, nós já vimos nos vídeos de tipos abstratos de dados como compilar muito por cima, eu mostrei para vocês. O que eu vou fazer agora, eu vou melhorar essa estrutura aqui do nosso programa e mostrar novamente, do nosso projeto, e mostrar novamente como compilar. Então eu vou criar aqui uma pasta um subdiretório chamado apps e outro chamado bin. Então vamos olhar aqui de novo o nosso diretório. Agora é o seguinte, ó, dentro desse subdiretório apps, eu vou querer colocar todos os programas da nossa biblioteca. Então, todos os programas, né, todos os executáveis, os códigos-fonte dos nossos executáveis, eu vou jogar dentro dessa pasta apps. Então, aqui é o nosso app.c, vai dentro dessa pasta apps. Poderia ser qualquer pasta, já vi coisa como demo, ou como prog, também de program, você vai encontrar esse tipo de coisa. Então, vamos ver aqui. Então, agora, cada uma dessas pastas tem um objetivo. O apps guarda todos os nossos arquivos fonte, source code dos arquivos executáveis, todos os nossos programas. O bin vai guardar todos os programas compilados, então os arquivos binários dos programas. Então é por isso que vai servir o bin. O include todos os arquivos cabeçalhos dos nossos tipos abstratos de dados. O obj todos os arquivos compilados dos nossos tipos abstratos de dados. E o source
todos os arquivos fonte dos nossos tipos abstratos de dados. Então nós temos essa estrutura aqui de projeto que está ficando bem legal, bem robusta a partir de agora. Vamos compilar então o nosso programa. Então, o nosso programa que está em apps, ó, ele tem essa cara aqui, ó, e ele está usando floatvector.h. Então, o floatvector.h ele está dentro da pasta include, né? Então, a gente vai ter que informar isso também. Então, vamos lá. Olha, GCC, compile para mim o programa que é app.c, o código-fonte app.c, que é um executável. Por isso que eu não estou passando aqui a diretiva "-c". Durante essa compilação, eu quero que você considere também os arquivos de cabeçalho que estão, né, "-izão", que estão na pasta, aqui eu vou colocar um ponto barra também, que estão na pasta include, é na pasta chamada include, na verdade, né? Todos os arquivos .h que estão na pasta include. Gera para mim o arquivo chamado, o arquivo de execução na pasta bin, chamado app, porque essa é a nossa convenção, né? Nós estamos colocando o mesmo nome sem extensão. Se eu fazer isso, pessoal, não vai dar certo. Porque ele vai falar, opa, referência não definida para o print, vector print. Se eu rever o código aqui, ó, vocês vão ver que eu estou tentando usar essa função. Nesse momento, durante a compilação, o que o compilador sabe? Ele sabe que eu quero usar essas funções aqui e eu tenho a especificação dessas funções que estão nesse arquivo .h. Mas eu não tenho, de fato, a função compilada para usar. É como naqueles exemplos de tipos abstratos de dados que você tem um controle remoto de um drone e você tem um manual. Nesse caso, você quer fazer o drone levantar, mas você só tem um manual nas mãos, você não tem o controle. Então você está olhando o manual e fala, voa! E ele não vai voar. Entendeu? Então, o que você precisa passar durante a compilação desse programa? Você também tem que passar o seu arquivo, né, compilado do teu tipo abstrato de dados, ou seja, o controle remoto. Então, aí você vai ter o controle remoto e você vai ter o manual, as especificações. Aí você fala, ah, legal, esse botão que eu apertar aqui, ele vai fazer o drone voar. Então, aí você, a partir disso, você vai apertar no teu arquivo fechado, né, no teu produto fechado ali, que é o controle remoto, que no nosso caso é o nosso arquivo .o. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Durante a compilação, ó, eu venho aqui logo após eu passar o código-fonte do programa para ser compilado, eu informo aqui também os arquivos objeto que eu quero usar na compilação. Então, no caso aqui, é só o floatvector.o, certo? Então, nesse caso aqui, é só o floatvector.o. Então, olha, compile para mim esse programa, considerando aqui esse código, esse tipo abstrato de dados já compilado. Então, eu não estou compilando o source code, o código-fonte do float vector, não estou olhando o código-fonte dele, eu só estou pegando o arquivo dele já binário, compilado, e eu estou considerando ele na minha compilação, e eu estou considerando todas as especificações, ou seja, todos os arquivos de cabeçalho que estão na pasta include, e eu estou gerando um arquivo final executável na pasta bin chamado app. Fazendo isso, a mágica acontece, e a gente tem aqui, ó, dentro do bin, eu posso executar, ó, .bin, .bin/app, vai funcionar aqui o nosso programa. Bonitão, ele funciona aqui para nós. Tá bom, pessoal? Então, recapitulando aqui, eu estou compilando então o nosso arquivo app.c, que está dentro da pasta app. Durante a compilação, eu também quero considerar o arquivo objeto, o arquivo compilado do nosso tipo abstrato de dados float vector, que está dentro da pasta obj. Quero considerar, quero falar para o GCC também olhar todos os arquivos .h que estão aqui na pasta include, porque o nosso float vector, _vector.h está aqui dentro, então você precisa informar onde tem mais includes, né, arquivos de cabeçalho para ele procurar, e gere para mim essa saída aqui, que é esse executável na pasta bin. Então a coisa está começando a ficar um pouquinho mais complexa, mas espero que vocês estejam entendendo a lógica. Para terminar, pessoal, esse vídeo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma cópia do nosso arquivo app.c, eu vou gerar aqui um app.c com myTime. A minha ideia agora é que nesse programa eu vou querer usar algumas funções também do tipo abstrato de dados myTime. Então eu vou fazer dessa maneira. Então olha o que eu vou fazer, eu vou abrir o code aqui, ó, nesse diretório, só para a gente ter acesso a tudo. Ó, tá pequenininho aqui, mas o próprio VS Code, né, o Visual Studio Code, ele já coloca até uns ícones diferentes para essas pastas, para indicar que cada uma refere-se a alguma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, ó, no meu app com myTime, além do floatvector.h, eu vou querer usar o myTime também. O myTime, pessoal, ele é um tipo abstrato de dados simples, que ele tem duas funções. Ele tem uma estrutura chamada timer, que eu dei aqui, e ele tem duas funções, o tick e o tack. A ideia é que, quando você quiser medir o tempo de execução de um dado trecho de código, você vai dar um tick antes do trecho, antes de começar o trecho, e um tack depois, logo quando acabar o trecho. Então você coloca, surrounding, né? Você deixa ao redor um tick e um tack
desse trecho de códigos que você quer ver. Então aí ele vai computar o tempo e você pode de fato computar o tempo depois usando essa função compTime aqui, que ele vai computar o tempo para você em milissegundos. Muito bem, ele tem isso. Nesse primeiro momento, eu só vou incluir essa biblioteca, eu não vou usar nada dela. Então, quando eu incluir essa biblioteca, o que ele está fazendo? Ele está copiando tudo que está dentro desse arquivo para cá também. Mas eu não vou usar nenhuma função dela nesse momento. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou agora compilar então meu arquivo app com mytime. Eu vou usar aqui, ó, eu vou passar apenas o arquivo compilado do floatvector.o. Apenas ele, eu não vou passar o mytime nesse primeiro momento. Vou falar para ele procurar arquivos.h dentro do include e gere para mim o arquivo app com mytime. Se eu fizer isso, funciona. Aí você vai falar, poxa, Samuca, mas você está falando que na hora que eu for compilar, eu não posso só usar o manual, eu preciso passar o produto também, o objeto, né? Mas como eu fiz com o float, porque senão não funcionava. Mas nesse caso, pessoal, ele vai funcionar porque nesse caso aqui, ó, o float vector, você está usando o arquivo de especificações e você está usando as funções desse arquivo de especificação. Então você está olhando o manual desse arquivo, as especificações, e fala, ó, use essa função. Aí você está apertando essa função de fato no teu objeto. No mytime, você não está usando nesse momento nada, nenhuma dessas coisas do mytime. Você não está usando o timer, você não está usando o tick, nem o tac. Você não está usando nada. É como se esse programa seu, ele só estivesse consultando o manual de instruções do mytime, mas ele não está usando nada lá. Então é como se você tivesse um outro objeto, só que você, na verdade, você só tem o manual dele, porque você não está usando nada nesse momento. Agora, se eu vier aqui e falar, olha, eu quero ter um timer aqui, T1. Eu vou computar, por exemplo, o tempo, vou computar para você, por exemplo, o tempo desse código aqui. Ó. Eu vou ter um timer T1, que vai ser um tick. Eu vou ter um timer T2, que vai ser um tac. E aqui eu quero que você imprime na tela, para nós, o tempo de processamento. Vai ser um float, /n, e eu quero que você chame a função lá que chama compTime, né? Vou até colocar aqui, ó, compTime tudo em minúsculo, eu vou alterar lá o nosso tipo abstrato de dados, vou passar o T1 e T2. Aqui eu vou alterar então para minúsculo, tudo minúsculo, e eu vou chamar aqui também, cadê? O nosso source. Vou chamar aqui de minúsculo também, ó. Não vou entrar em detalhes na lógica, mas nós temos as funções que fazem isso. Então ela vai computar para nós o tempo entre um tick e um tac. Então agora eu vou ter que compilar de novo o nosso... Como eu alterei o mytime, eu vou ter que compilar o mytime de novo. Então nós temos isso. Agora, pessoal, nós temos essa situação aqui. Agora vamos tentar usar a mesma coisa. Ó. Na hora da compilação do app com mytime, eu não estou só olhando o manual de instruções do mytime. Eu também estou usando coisas dele. Só que se eu não passar o objeto, eu não consigo utilizá-lo. Olha só, ele vai dar problema. Ele fala que ele não tem referência para o método tick, nem o tac, nem o compTime. Ele não tem nada disso. Porque você só tem um manual de instruções desse camarada. Então o que você tem que fazer... Durante a compilação, você também tem que passar aqui esse objeto, que é o mytime.o. Fazendo assim, ele funciona. Vamos executar aqui o app com mytime. Ele vai... Opa, tem um erro aqui, faltando um token. Deixa eu ver na linha 5. Deixa eu dar uma olhada aqui na linha 5 o que está acontecendo. Deu problema porque eu fui bem burrinho aqui, né, pessoal? Tô dando um ponto barra no apps, né, no código. Tô tentando executar um código fonte. Não, isso aqui tá errado. Eu gerei aqui, ó, a saída que tá no ponto bin, né, no barra bin, né? Então é ponto bin app com mytime. Agora sim, ó. Agora funcionou. Então ele executou e aquele trecho de código, ó, esse trecho de código aqui, cadê? App com mytime. Esse trecho de código aqui, ele está sendo executado em quantos milissegundos? Em 0.02 milissegundos. É isso que está acontecendo aqui. Deixa eu até colocar aqui, ó, 0.1 milissegundos para ficar claro. Então vamos compilar de novo o projeto. Então agora durante a compilação eu estou passando os dois objetos que eu estou usando e também a minha pasta de diretório, de includes, né, cabeçalho. E agora foi, ó, milissegundos, deu certo aqui. Tá bom? Então, pessoal, para cada tipo abstrato de dados que você eventualmente usar, você precisa passar durante a compilação dos seus programas, tá bom? Que você usar pelos seus programas, você tem que passar aqui. Para facilitar, ao invés da gente passar cada um dos tipos abstratos de dados dessa forma aqui, fica muito chato fazer isso, né? O que nós podemos fazer é o seguinte, ó, como tá todos os objetos dentro da pasta
OBJ, a gente pode simplificar usando um pouquinho de Bash, né? Bash Language, de linguagem Bash, ou do Unix aqui, ó. Nós podemos passar essa sintaxe aqui, ó. Olha, GCC, compila para mim o programa app.mytime.c, considerando todos, aqui ó, o asterisco significa todos os arquivos dentro da pasta OBJ que terminam com a extensão .o. Também considera para mim todos os arquivos de .h, né, que estão na pasta include, e gera para mim esse arquivo aqui, ó, o app.mytime, na pasta bin. Na hora de executar, a gente tem isso, também funciona. Então, ao invés de você passar cada um dos arquivos nominalmente, os arquivos objetos nominalmente, você pode fazer um atalho aqui fazendo disso. Então, o que vai acontecer é que durante sua compilação, muito provavelmente a compilação dos seus programas, você vai acabar usando arquivos objeto de tipos abstratos de dados que seu programa pode não usar, mas na prática isso não vai te dar nenhum problema, você pode fazer disso, que é muito mais fácil você compilar seus programas assim. Muito bem, pessoal, com isso a gente termina mais esse vídeo, vídeo 2, sobre compilação de códigos em C. A partir do próximo vídeo a gente vai automatizar essas compilações com uma tecnologia chamada Makefile. Então vejo vocês no próximo vídeo.